sou a Gisele, sou psicóloga. Estou na DataSys tem aproximadamente uns 6 meses. Estou muito feliz também em estar aqui, poder contribuir com vocês um pouquinho, né, do nosso conhecimento, aí falar de um assunto que é tão importante, ainda mais nesses dias, né, diante dessa situação que a gente está vivendo. E estou muito feliz, muito grata, agradeço a participação de cada um aqui, sejam bem-vindos. Falar um pouquinho agora a nossa veterana, a Dene. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, meninas? Sim. Beleza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar, como a Ariane falou aí, de estar junto com esse time de peso, né? Maravilhoso. E realmente estou aí na DS já há quase 4 anos, né, trabalhando nesse RH. Também sou suspeita de falar dessa empresa aí que cuida, que ama pessoas, né? Que cuida tanto da gente. E esse é um tema bastante relevante no momento. Estamos muito felizes de trazer, né, dessa oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto num momento como esse. Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos. Bora lá, meninas. Fala um oi pra galera aí, Gabi. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço principalmente toda a liderança, né, a gestão da DS, pelo apoio para que esse webinar pudesse estar acontecendo. Então, desde já, muito obrigada. E faltou a nossa caçula. Ela tá aí, a caçula? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gisleise, né? Sou a caçulinha da equipe de RH da DS. Sou muito feliz, né? Estou muito feliz pela oportunidade de fazer parte do quadro de colaborador dessa empresa, no qual eu tenho grande admiração. Fazer parte, né, do time dessa equipe, no qual tem profissionais com muito competentes, né? Umas psicólogas que são sensacionais, no qual eu aprendo todo dia muito com elas. Espero que vocês aproveitem essa webinar, no qual tem um conteúdo muito importante para vocês e foi feito com muito carinho. Então vamos lá, pessoal. Obrigada, meninas. Então a Dene, ela vai ser a mediadora aí dessa webinar. Ela vai explicar um pouquinho do nosso papel, né, como que vai funcionar o andamento e a gente já começa. Obrigada. Então vamos lá, né, gente? Como a Ari falou, eu vou estar fazendo algumas perguntas para elas, né? Trazendo os temas que serão abordados, né? De forma que as 3 psicólogas, nossas queridas psicólogas, vão responder aí as questões. Elas vão, né, trazer todo o conteúdo, é claro. A Gisleide vai ficar aí na parte de perguntas, tá, gente? Então, assim, a gente tem aí um lugarzinho só para o pessoal fazer as perguntas. Podem ir fazendo as perguntas no meio do webinar, não tem problema, não deixem para fazer só no final. No final, a Gi vai mandar para a gente aí algumas perguntas para a gente responder, para as meninas responderem. Então, vão mandando aí, que a gente vai responder tudo no final, tá bom? Então vamos lá, né? Falando, né? Começando aí o nosso conteúdo sobre, como eu disse, né? A ansiedade nesse momento é um assunto bastante relevante, né? A gente queria que a Gisele, primeiro, trouxesse aí para a gente, né? Quais serão os temas abordados, né? Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar. Fala aí para a gente, Gi. Uhum. Bom, então assim, a gente vai transitar, né? Falando um pouquinho da ansiedade. A ansiedade é um tema muito abrangente, né? Então a gente vai conseguir aprofundar em muitas coisas aqui nesse momento. Mas a gente vai trazer, né, o que é a ansiedade. A gente está falando tanto disso, né, nos momentos atuais. O que é, né? O que as pessoas sentem? Quais são os sintomas disso, né? Como que eu sei quando eu estou num pico da ansiedade? Como que eu sei que eu estou passando por um momento ansioso? Quais são os desencadeadores disso, né? Quais são os gatilhos que a gente pode enfrentar aí no dia a dia que podem fazer com que aumente aí o nosso grau de ansiedade, com que aumente aí o aparecimento da ansiedade no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre esses gatilhos, tá? Que a gente pode aprender a lidar com eles. Como que a gente pode lidar com a ansiedade? Quais são as maneiras que a gente pode usar para enfrentar essa situação quando ela já está instalada, né? E de forma que a gente pode prevenir também,
né, no nosso dia a dia. Aí a gente vai falar um pouquinho das práticas da Data System, né? O que a empresa está fazendo, o que a empresa está adotando como prática nesse momento que está sendo tão desafiador para todo mundo, né? Então, o que a empresa está fazendo aí para tornar a vida dos nossos colaboradores um pouco mais leve, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo. Aí a gente vai falar da significação, né? O que a gente pode tirar e aprendizado com tudo isso. E aonde buscar ajuda. Então, quais profissionais existem no mercado, né? De que forma que a gente pode buscar por essas ajudas, em que momento que a gente pode identificar que a gente está precisando buscar ajuda. Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai falar nesse webinar, tá? É importante dizer também que algumas perguntas que surgirem, pode ser que a gente não consiga responder a todas. Então, como vocês já fizeram um cadastro de vocês, já fizeram a inscrição, a gente tem um e-mail, a gente responde no e-mail, se for o caso, tá? E aí, tem que ficar até o final para vocês acompanharem, né, essa linha de raciocínio que a gente está trazendo aí, né? Todo esse conceito do que é ansiedade e a forma de lidar com isso nos tempos atuais. Tá bom? Então, tenta ficar até o finalzinho aí para vocês acompanharem a gente. Então, vamos chamar a Yari para começar, né? Falar sobre o principal questionamento, né, de hoje. O que é ansiedade, né? O que as pessoas pensam, Ari, sobre a ansiedade hoje e o que realmente é. Então, assim, eu sempre falo nos treinamentos, né, nos bate-papos que a gente faz, que primeiro para a gente construir, a gente tem que desconstruir. Então, é importante a gente entender esse conceito, assim, sobre ansiedade. Geralmente eu ouço muita gente falando que a ansiedade é uma pessoa muito impaciente, é uma pessoa que quer tudo para ontem, por isso que a gente colocou até um reloginho, é uma pessoa que sempre está apressada, e não necessariamente é isso a ansiedade. Então a gente tem muita uma confusão aí do conceito do que é ansiedade, né? Então aqui a gente fala que é uma emoção do ser humano que ele surge, né, quando a gente enfrenta algum evento estressor. Tá? Então, é uma emoção que vai surgir frente a um evento estressor. E aí, a gente sempre fala que ele transita aí, né? O medo, a ansiedade, o estresse. Então, qual que é a diferença disso? Tem como citar diferenças? Então, a gente fala assim, que eles estão interligados. Então, é a mesma fase, a gente fala que são faces da mesma moeda. Então, assim, só para entender um pouquinho, o medo, ele é relacionado a algo mais concreto, certo? A ansiedade está ligada a um conceito mais subjetivo e o estresse é uma reação mais bioquímica no nosso organismo. Então, vamos entender. O medo, ele, assim, tanto o medo, a ansiedade e o estresse, ele faz parte do nosso DNA, faz parte do ser humano e ele é importante para a sobrevivência, tá? Então, o medo, ele detecta, né, através do sistema da reação do medo, que algo está em alerta. Então, né, sai uma mensagem, né, do nosso cérebro, uma substância do nosso cérebro que vai até a nossa suprarrenal e libera a adrenalina, a cortisol, e daí dá aquela sensação que a gente está em alerta, alguma coisa aí está acontecendo, tá? A ansiedade, ela também está relacionada ao medo, mas ela é algo mais subjetivo, então sempre relacionada ao futuro. Ok? Estou com medo em relação ao futuro, será que eu vou dar certo na vida? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Então, ele está relacionado, é uma questão mais subjetiva. E o estresse, ele é uma reação bioquímica no nosso corpo, né? Que é aí que libera a adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então, é aí que daí dá aquela sensação de luta ou fuga. Eu vou lutar ou eu vou fugir, tá? Então, assim, ele está interligado, mas a gente consegue separar didaticamente. Então, assim, para ficar um pouquinho mais fácil, vou pedir para a Gabi trazer um exemplo, né, bem do dia a dia, do que está acontecendo hoje nesse confinamento em relação para diferenciar aí, o medo, a ansiedade e o estresse. Eu acredito que nesse momento de pandemia, né, de medo generalizado, que a gente não sabe definir o que é medo, o que é ansiedade, é importante essa definição, igual a Ari trouxe. Ela é uma definição um pouco mais teórica, mas facilita para a gente compreender o que a gente está sentindo, né? Então, o medo, nesse momento, entra a questão do, nossa, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de perder meus pais, eu tô com medo de ser contaminado. Então, a gente sabe, é como a Ari falou, ele é concreto, a gente consegue observar, olhar para ele e falar, olha, isso é um medo. Agora, a ansiedade, ela é mais subjetiva. Então, cada pessoa está sentindo nesse momento uma preocupação, né? Alguma instabilidade emocional nesse momento.
É a questão de, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir realizar tudo aquilo que eu planejei para esse ano de 2020? Então, cada pessoa, no seu particular, ela tem uma preocupação. E é aí que entra a ansiedade. É isso que difere ela do medo. Mas, Gabi, daí vocês perguntam, né? Mas e o estresse? O estresse, como a Ari falou, é essa reação bioquímica. Então, é essa reação que vai liberar e vai fazer com que os sintomas apareçam, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A questão do tremor, do suar frio. E é isso que faz com que a gente consiga medir quanto de medo e quanto de ansiedade a gente está sentindo. Então, acho que vale essa separação para a gente compreender. Certinho, meninas? Legal, boa, Gabi. Tá, então, né, ouvindo até aí, entendendo um pouco dessa introdução, Ari, vou continuar com você. Em si, a ansiedade é uma coisa ruim? Então, a ansiedade, né, como medo, estresse, ele, como eu já falei, ele faz parte do nosso DNA. Então, ele é importante para a sobrevivência nossa, né? Então, eu falo que é uma condição natural. E eu falo que eu assisto muito desenho, né? Eu tenho uma filhinha aí de 4 anos e não sei se vocês já assistiram o desenho Croods. Então eles tinham, né, essa questão do medo e eles foram a única família ali que sobreviveram, né? Por essa questão do medo, né? Então eles fugiam, né? Eles ou às vezes enfrentavam até que um momento eles tiveram que tomar uma atitude diferente aí para poder sobreviver, a não ser o fugir. Mas é uma condição natural do ser humano. Quando ele se torna ruim, quando ele é excesso, né? Quando ele atrapalha, quando eu paraliso frente a alguma atividade, alguma tarefa, então eu tenho medo. Então eu paraliso, eu não consigo ir adiante, tá? Ou quando ele é desproporcional à situação corriqueira do dia a dia. Então tem uma situação e essa ansiedade ela é desproporcional àquela situação, ela está exacerbada. Então aí ela se torna patológico. É aí que vem os transtornos de ansiedade, como pânico, ansiedade generalizada, a questão das fobias, né? Fobia social. Então, é nesse momento que ela se torna ruim, quando ela se torna exacerbada e ela se torna uma patologia, tá? Mas ela é muito importante, sim, para a nossa sobrevivência. Então, ela tem a parte boa também. Certo. Então, a gente pensando então aí diante de uma pessoa que está com ansiedade. Gabi, traz para a gente então, por favor, os sintomas apresentados por essa pessoa. Claro. Então, a gente definiu aqui, dividiu os sintomas em 3, né? Os sintomas físicos, os sintomas emocionais e os sintomas cognitivos, para ficar mais fácil da gente compreender. E começando pelos sintomas físicos, é interessante trazer uma reflexão do quanto, geralmente, são esses sintomas físicos que levam as pessoas a procurar ajuda. Então, geralmente, as pessoas procuram ajuda quando está sentindo uma falta de ar, uma respiração, aquela respiração ofegante que a pessoa não consegue nem falar, né? A questão da dor no peito. Muitas pessoas aparecem falando, nossa, tô com taquicardia, meu coração tá disparado, tá mexendo de um jeito diferente, né? Provavelmente vocês já ouviram ou vocês já falaram isso também. A questão da dificuldade para dormir, a insônia, quando você tem uma grande apresentação, algo que você estava esperando muito para acontecer, geralmente um dia anterior você não dorme direito, tem essa insônia. A questão do roer as unhas, né? A agitação do balanço das pernas, então aquela síndrome das pernas inquietas, as pessoas não conseguem parar de mexer a perna. Sentir tremores, a questão do suar frio, né? Aquela mão gelada, nossa, minha mão tá fria. O falar muito rápido. E também é importante destacar que em níveis mais altos de ansiedade pode provocar até um enjoo e as pessoas chegam até a vomitar, né? Chega até a provocar o vômito por conta da ansiedade. Então isso realmente é muito preocupante e algumas pessoas procuram ajuda somente quando aparecem já esses sintomas físicos, né? Quando já está aparecendo no corpo os sintomas da ansiedade. E agora falando um pouquinho sobre os sintomas emocionais, a ansiedade pode causar uma irritabilidade, um certo nervosismo. Então, principalmente nessa época de confinamento, pode ser muito comum as pessoas ficarem irritadas com as pessoas dentro da própria casa, né? Acaba falando mais alto, falando um pouco mais grosso, mas vamos ter um pouquinho de paciência aí para lidar com o outro, para lidar consigo mesmo. E também pode acontecer a preocupação exacerbada, né? Com o futuro e com a saúde.
que é algo que está acontecendo muito nesse momento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E os sintomas cognitivos, que é a dificuldade de concentração. Então, quem aqui às vezes está lendo um livro ou está assistindo uma televisão e de repente, né, já está viajando nas suas próprias ideias, não está mais nem lendo, nem assistindo TV, já está longe. Então, essa dificuldade que a ansiedade provoca de concentração, de focar em algo, pode ocorrer também, pode dificultar a questão da memorização. Então, nesse momento, pode ocorrer os pensamentos mais negativos, né? Que isso é muito importante para essa questão da ansiedade, que é isso que a gente observa mesmo as pessoas ansiosas. E esses pensamentos negativos, eles também são chamados de disfuncionais. Então, o que é um pensamento disfuncional, né? É aquele pensamento que ele é mais exagerado, ele é mais desproporcional. Então, igual a frase que está aqui no slide, eu não vou conseguir escapar. Não, né? Isso é desproporcional. Sim, as pessoas estão sendo afetadas, mas vamos pensar com calma o que dá para fazer hoje, vamos focar mais no presente, viver um dia de cada vez. E diante desse pensamento disfuncional, pode ocorrer a catastrofização. O que é essa catastrofização, né? Esse nome estranho. É um pensamento distorcido nosso. Então, a gente sempre olha para a questão de tudo vai se tornar ruim. O futuro sempre vai ser ruim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma mãe liga para o filho e ele não atende. Então, o que essa mãe já começa a pensar quando ela tem essa distorção? Nossa, aconteceu algo com meu filho sofreu um acidente, meu filho morreu. Então, ela sempre se preocupa, ela sempre pensa que o pior aconteceu, né? Que é a questão dessa distorção. E pessoas que têm essa distorção, elas têm um alto nível de ansiedade. Então, essa distorção provoca um sofrimento muito intenso nas pessoas. Certo. Gabi, então, só para complementar, só para a gente entender, né? Agora já sabendo que existem sintomas físicos, né, emocionais e cognitivos, né? Uma pessoa que tem ansiedade, ela precisa apresentar necessariamente todos esses sintomas para dizer que ela tem ansiedade? Essa é uma pergunta que eu acho que coloca todos os psicólogos contra a parede, né? Sempre aparecem, nossa, olha, eu tô sentindo isso, é isso. Se eu tô assim, é porque eu tenho isso, né? Então, sempre joga a gente contra a parede. Mas não é todos os sintomas que você vai apresentar, né? Todos esses pensamentos ou essas questões. Tem gente que não rói a unha, tem gente que não balança as pernas, tem gente que não vai ter um rebaixamento no humor. Então, cada pessoa vai apresentar o seu sintoma. Só que é importante destacar que também não é a questão de olhar para um único sintoma e já definir que você tem ansiedade. Por exemplo, a questão da preocupação com o futuro. Nesse momento, ela é normal e até saudável que a gente se preocupe com o futuro, né? O que vai acontecer é um pensamento normal que está acontecendo. Porém, ele se torna patológico no momento que ele se torna exacerbado, igual a gente estava comentando. E é importante também destacar a importância da gente não olhar isso e já se autodiagnosticar, né? Nossa, eu sou ansiosa, eu sou deprimida. Não, você não é, você está, talvez, né? Então, tudo depende de muitos fatores. E acho que algo que define também a ansiedade, faz com que a gente olhe para isso, é a questão do que está gerando ansiedade. Que é isso que a Ari vai falar um pouquinho para a gente agora, né, Ari? Isso. Então, assim, falar um pouquinho o que está gerando ansiedade nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, a gente trouxe algumas imagens aqui, a perda da liberdade. Né? Então, assim, do dia para a noite, a gente se viu aí num processo aí de isolamento e que a gente não teve um tempo de adaptação aí, né? Então, assim, do dia para a noite a gente teve, né, essa questão do confinamento. Então, esse medo aí, de novo aí o medo, né? E aí, o que vai acontecer? Quanto tempo vai ficar? Eu tinha uma rotina, eu ia na igreja, eu ia, né, fazia meus exercícios, saía com os meus amigos, agora eu não consigo mais fazer isso. E até quando isso vai durar, né? Essa perda dessa liberdade. Então, assim, esse medo, ele aumenta, assim, significativamente a ansiedade e o estresse. Então, né, trazendo aqui, né, o próximo, essas incertezas. O que vai acontecer? A gente vai voltar? A gente não vai voltar?
E se voltar, como que vai ser? Como que vai ser se alguém já foi contaminado, né? Teve o Covid e vai trabalhar comigo, como que vai funcionar? Então, essas incertezas aí é que causam ansiedade também. Tem até aí um meme aí que o pessoal, né, postou aí no Instagram, né? Desinstala em 2020 porque veio com vírus, né? Essa versão veio com vírus. Então, assim, e aí, o que vai acontecer? Então, isso aumenta a ansiedade. E aí também excesso ou falta de informação. Isso aqui é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento. A gente tem visto uma enxurrada aí de informações, e às vezes informações aí catastróficas. Então a gente liga o jornal e fica só assistindo. Então isso aumenta aqueles pensamentos disfuncionais que a Gabi falou. Então eu começo sempre a pensar sempre no pior, e isso me deixa muito ansioso. E às vezes eu começo, né, pensando, isso eu transfiro para o outro também essa ansiedade. E pensando também na questão da alienação, eu não posso ficar alienado. Então, a falta de informação faz com que eu idealize sobre o vírus, sobre esse momento. Então, assim, eu tenho sim que ter momentos que eu preciso, né, me atualizar, que eu preciso conversar a respeito, saber como que tá, para não ficar alienado, mas eu tenho que entender meus limites. Né? Se eu assisto um jornal e eu fico extremamente ansioso, eu sei que eu não posso assistir. Então, qual que é a outra forma que eu possa ter essas informações? Né? Então, eu tenho, às vezes, alguém comenta alguma coisa no Instagram, alguém da família viu, bate um papo, mas eu tenho que entender até onde eu consigo ir. E até um fato legal citar, né, essa questão do excesso ou da falta de informação, que às vezes a gente idealiza, né? E eu, compartilhando um exemplo, esses dias eu estava indo para a Data System, bem no comecinho aí do confinamento, um pouquinho antes de começar, e não tinha ninguém na pista. Eu já comecei a ficar, né? Falei, não tem ninguém na pista, que estranho, sempre tem carros, né? E os carros começaram a dar farol alto aí para mim. Já comecei, né? Primeiro racionalizar, né? Então vamos racionalizar. Deve ter algum radar, não vi nenhum radar. Aí deve ter algum acidente, não vi nenhum acidente. Eu já comecei a ficar preocupada, né? E aí esses pensamentos disfuncionais começam a aparecer. E daí, um carro que estava bem lá na minha frente fez um retorno, né, para voltar assim na pista. Eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu. Daí eu já comecei, né, a imaginar, né, aquelas cenas de filme, pessoal chegando, assim, né, na Baixada ali de Limeira. Mas é exatamente assim, brincando, mas é exatamente isso que acontece, né? Então, assim, os filmes que a gente assiste, as informações que a gente tem recebido, né, elas se aglomeram, né, no nosso pensamento, e isso faz com que a gente tenha esses pensamentos disfuncionais. Então, é importante eu entender meu limite, até que ponto eu consigo assistir um jornal ou não, tá? Eu não posso ficar alienado, mas eu também tenho que verificar o meu nível de ansiedade quando eu fico recebendo essas informações. E aí, as expectativas. Aí uma imagem, né? 2019, muita gente reclamando que foi um ano muito difícil, né? Difícil, colocando a expectativa em 2020, daí 2020 vai ser um ano de muita luz. Aí vem uma bomba. E toda expectativa, ela gera frustração, né? Então, assim, eu idealizei algo, esperei algo, às vezes eu fiz, né? Marquei que eu ia casar, tive que desmarcar o casamento, tinha a festa aí da empresa, que a gente ia fazer a festa de 25 anos, estava tudo certo, o pessoal já alugou a roupa, e aí eu teve que cancelar. Então, assim, quando eu tenho uma expectativa de algo que ela não acontece, também, meu nível de ansiedade, ele sobe. E aí as comparações, eu acho que isso é muito importante falar aqui, porque eu ouço muita gente falando sobre isso. Eu acho que o problema sou eu, porque eu vejo pessoal, né, no Instagram, no Facebook, se dando tão bem aí nesse momento, brincando com os filhos, se dando tão bem aí no home office, pessoal falando que está rendendo, está produzindo, mas eu tô tendo algumas dificuldades. E aí é importante, né, essa questão de comparação. Primeiro, assim, o que é real, às vezes, numa rede social, né? Às vezes você posta parte, você tem aquilo lá como real. Então, assim, não se comparar, né? O que eu estou vivendo nesse momento, porque as comparações, ela também aumentam o nível de ansiedade, tá? E aí, o home office forçado, aí que saiu também, né? O pessoal postou aí no Instagram. A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento de home office diferente da normalidade de um home office normal. Então, assim, eu tinha, por exemplo, alguém que ajudava eu em casa, essa pessoa já não pode mais vir.
meu filho ia na escola, agora ele está aqui. Então, tudo isso gera ansiedade. Então, eu estou conversando aqui, eu estou tendo toda uma interferência no meu trabalho. Então, isso é importante a gente delimitar que tudo isso causa ansiedade. E que se fosse... Então, pessoas falando, home office não dá para mim. Peraí, né? Talvez seja esse momento que a gente está vivendo que o home office está difícil. Tá? Então, não se fechar... eu já testei e eu vi que não dá. Não, a gente está vivendo um momento atípico. E até compartilhando, né? Eu falei assim, eu vou falar isso ou não vou, né? As meninas falam, fala porque a gente como a gente. Eu estava numa reunião aqui online com um gestor e a minha filha chegou assim, aqui atrás de mim e falou assim, mãe, quero fazer cocô. E aí, né? É um momento aí que gera ansiedade. Então, eu estava no meio de uma reunião, isso geralmente nunca acontece. Então, assim, a gente tem que entender o outro lado também, que esse é um momento atípico que a gente está vivendo e que sim, aumenta o nosso nível de ansiedade. Beleza. E eu queria pedir então para a Gisele trazer para a gente, né, pensando em tudo isso, desse cenário, né, desses exemplos que a Ari trouxe, né, no nosso cotidiano hoje, né, existem alguns gatilhos, né, que a gente tem que tomar cuidado para não favorecer o aumento da ansiedade. Né, Gi, fala para a gente um pouquinho deles, por favor. É isso mesmo. Tem algumas coisas, né, que ativam aí a ansiedade na gente. Vocês estão me ouvindo bem? Pediram para colocar o fone por conta do som? Tá dando para ouvir bem? Agora Melhorou melhorou, bem. Gi. Tá? Tá bom. Melhorou bem. Então, assim, existem aí alguns gatilhos, né, que a gente acaba fazendo no dia a dia, acaba tendo essas atitudes no dia a dia, que podem sim aumentar o índice de ansiedade, né? Pode sim aumentar a nossa propensão a ter a ansiedade. Então, por exemplo, ingerir bebida alcoólica. Antes a gente, né, numa rotina que a gente estava antes do coronavírus, a gente saía, né, com os amigos, saía com a família, bebia aos finais de semana. Hoje a gente está em casa, e aí qual que é o nosso pensamento, né? Eu estou em casa, não vou precisar dirigir, não vou precisar sair, vou beber uma cervejinha, vou tomar um vinho. Só que aí, isso começa a ficar tão frequente que pode sim ser um fator para desencadear a ansiedade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não só porque a gente está em casa que está liberado, que a gente vai fazer essas coisas de uma forma exagerada. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para que a ansiedade não se instale aí por conta desses gatilhos também. Né? A falta de sono. A gente precisa dormir bem, né? Porque o sono, ele é reparador para o nosso organismo. Imagina quando a gente não dorme, como que a gente fica? Irritado, estressado. Vamos pensar aí na imagem mental, a imagem de um bebê com sono. Como que essa criança fica com sono? Chorosa, né? Chora o tempo todo, fica irritada, ela não dá conta daquilo, né? E a mesma coisa com a gente. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade que seja reparador para o nosso organismo. Então, quando a gente dorme, muitas coisas acontecem no nosso organismo, né? A gente começa a ter a manutenção das nossas memórias, a frequência cardíaca diminui, a nossa respiração diminui o ritmo. Então, muitas coisas acontecem aí dentro desse processo de sono. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade, né? Tem muita gente que, por conta de estar em casa, está assistindo Netflix até 4 horas da manhã. Então, isso acaba prejudicando muito no nosso dia a dia, né? Na nossa saúde física e emocional também. A gente tem que tomar esses cuidados. Né? Com relação à reclusão social, né? A gente está já no isolamento, que é forçado, que não foi escolha nossa estar sozinhos em casa, estar, né, com a família dentro de casa o tempo todo. E aí a tendência, muitas vezes, que a gente tem é de ficar cada vez mais recluso, de ficar cada vez mais sozinho. E aí vem aquela sensação de que, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu não vou conseguir dar conta sozinho. Então, você se anular e não manter, de uma certa forma, a comunicação com as pessoas que você ama, que você já tinha contato anteriormente, acaba fazendo com que você tenha essas sensações de medo, de ansiedade,
que vão aí se acumulando com o passar do tempo. Tá? E a alimentação, né? A alimentação é super importante também, a gente cuidar do que a gente está comendo. Então, a gente está em casa, está mais perto da geladeira, né? Está mais perto do armário. Então, a nossa tendência é de comer com mais frequência. Né? E muitas pessoas, né, até pegando aí um pouquinho do tópico de baixo, que é o excesso de trabalho, muitas pessoas, por conta do excesso de trabalho, acabam negligenciando a alimentação. Então, passam o dia todo sem se alimentar de uma forma correta. Então, a gente tem que cuidar, né, do que a gente está comendo, quais são os horários que a gente está buscando essa alimentação, o que isso está causando no nosso organismo. Será que eu estou comendo alguma coisa que está me fazendo mal? Será que eu não poderia melhorar em alguns aspectos? Então, a gente precisa olhar para essa alimentação também, né? E o excesso de trabalho, ele vem assim para nos lembrar, né, que a gente não tem que ficar se cobrando, aumentar ainda mais essa autocobrança da gente, né? A gente já vinha de uma frequência de trabalho, muitas pessoas de trabalho muito intenso, e aí quando a gente está em casa, muitas pessoas têm essa sensação de que tem que render muito mais, né? Que nem a Ari falou, que tem que ser muito mais produtivo. E não necessariamente, né? Você está num ritmo que continua o trabalho que você já fazia. Então, essa autocobrança acaba sendo exacerbada, né? Acaba fazendo com que a ansiedade, ela reapareça aí. A gente precisa tomar muito cuidado com essas cobranças que a gente tem no nosso dia a dia, né? Pensando que isso podem ser gatilhos para que a ansiedade apareça aí na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. Pegando um gancho de, né, referente aos gatilhos da ansiedade, a gente tem uma pergunta, né, da Samara. Está difícil resistir aos doces e guloseimas nesse período. É um sintoma de ansiedade, né? Se tratando de alimentação errada ou como deve ser adequada. Você pode dar um exemplo em relação a isso? Sim. Esse fator é super importante, né? De ela ter consciência de que ela está comendo muito doce. Então, é o primeiro passo, né? De qualquer coisa, a gente ter consciência de que alguma coisa está errada. Então, observar isso, né? Se ela está comendo muito doce, de uma forma geral, né? Para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Se está percebendo que alguma coisa está fora ali do nosso controle, então vamos olhar para isso e vamos encontrar formas de lidar com isso. Se eu estou comendo muito doce, vamos colocar ali um alarme no celular, né? De que, ó, tem que me alimentar bem agora, fazer uma pausa para tomar uma água, uma pausa para levantar, fazer outras coisas para que o nosso foco saia desse doce. Né? Porque a nossa tendência mesmo é essa, né? De ficar ali tão envolvido e a gente nem percebe muitas vezes o que a gente está fazendo. Por isso que esse fator de ter consciência é muito importante. Né? Tendo consciência disso, a partir do momento que você tem consciência, você consegue mudar. Não sei se eu respondi, se alguém quiser complementar. A gente tem que tomar cuidado com as compensações também, né? A gente tende a compensar também no alimento. Então, várias vezes eu chego em casa, às vezes cansada ou estressada, eu penso, e é muito consciente isso. Ai, eu tive um dia tão difícil, eu mereço comer isso. Né? Mas como uma forma de compensar o dia difícil que eu tive. Né? E isso sim, é sim um sintoma aí de ansiedade, né? Mas é bem isso que a Gi falou nessa linha, que eu tenho que bom que eu consigo entender isso e que eu consigo acolher isso. Olha, eu estou ansiosa, estou comendo, né? E aí, que tá aí? Qual estratégia que eu posso enfrentar para não comer tanto, né, doce? Mas sim, a gente às vezes acaba compensando na comida, né? Não só no doce, mas em comidas também. Beleza, legal. Olha quanta coisa a gente já viu até aqui, né, gente? Muita informação, a gente já viu aí, né, sobre o conceito da ansiedade, já aprendemos aí que tem tipos de sintomas diferentes, que nem tudo aí que você sente de sintoma quer dizer que você esteja ansioso, né? E os gatilhos também, que a Gi falou aí pra gente, que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí eu pergunto para a Ari, né? Se mesmo assim a gente se sentir ansioso agora, né? O que fazer quando essa ansiedade bater? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Que primeiro,
A gente está falando um pouquinho do conceito, do que é, os sintomas, mas aí, quando ela bater, como você falou, né, Dani? Primeiro eu tenho que entender que a gente está vivendo um momento atípico. Então, algumas emoções minhas serão diferentes. Então, às vezes eu vou ter emoções, alguns sentimentos que eu nunca tive. E aí eu já fico muito preocupado. Nossa, mas eu nunca tive isso. O que será que está acontecendo? Bom, eu estou vivendo um momento atípico que eu nunca vivi. Então, consequentemente, eu vou ter emoções diferentes também, né? E aí é importante também, nesse contexto, entender o contexto familiar. Então, a gente vai falar depois de algumas estratégias de enfrentamento. Mas eu estou lidando bem com a ansiedade, estou conseguindo ter algumas estratégias de enfrentamento. Mas quem mora comigo, às vezes não. Então, eu tenho, às vezes, um esposo que está extremamente ansioso, né? E isso tem me deixado ansiosa também. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber separar o que é minha ansiedade e o que é do outro. Acho que já começa a facilitar, né? O que é ansiedade que é do outro, o que é minha. E aí vale muito a questão da conversa no contexto familiar. Porque esses dias estava acontecendo isso em casa, né? Meu marido falando, nossa, mas se acontecer isso, vai acabar a comida no supermercado, vai acontecer isso. Eu falei, viu, a gente não tem controle disso. O que a gente tem controle agora, nesse momento, é isso. Então, vamos focar nisso. E aí ele parou para pensar. Ele falou, nossa, é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. Então, a conversa nesse contexto familiar ajuda ambos. Claro que se a pessoa estiver num pico aí de ansiedade, numa crise, não vai adiantar eu falar nada nesse momento, porque a pessoa está em crise. Então, assim, depois que passar, combina com a pessoa o que eu poderia ter feito para te ajudar, né? Se isso ocorrer de novo, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem pessoas que gostam de conversar, tem pessoas que não gostam de ficar quietinho, tem pessoas que gostam de estar só junto, mas não falar. Então, acho que vale a pena entender esse contexto familiar, né? O diálogo aí é muito importante. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante é o acolhimento, né? É acolher os sentimentos. Então, assim, eu vejo muito... eu estou sentindo angústia, ok, a angústia que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma tristeza, ok. Então, assim, eu tenho que dar atenção e valor ao que eu estou sentindo. E aí eu vejo muita gente, assim, trocando um pouco o termo do conceito resiliência, né? Que é resiliência, adaptação à frustração, né? Eu envergo, mas não quebro, né? É uma adaptação aí. E aí eu vejo que muitas pessoas têm falado, não, temos que ser resilientes. Espera aí, né? E às vezes o temos que eu tenho que ter, as pessoas têm negado o sentimento, negado a emoção. Peraí, eu tô sentindo angústia, mas peraí, isso não é importante. Bora lá, vamos trabalhar. Então, assim, às vezes eu tenho fugido ou negado o sentimento. Então, assim, quando eu nego, né, a negação, que é um mecanismo aí de defesa, imagina como se fosse pegando fogo numa casa, e a casa está toda fechada, todinha fechada. E aí começa a sair, e tem lá em cima, no quarto andar assim, da casa, tem uma frestinha assim, bem pequenininha na janela, e a fumaça começa a sair por lá. E quando a gente nega um sentimento, uma emoção, ou algo que está acontecendo, isso vai sair de outra forma, né? A fumaça vai sair de algum momento, que aí são as psicossomatizações que a gente fala, ela vai sair de alguma forma. Eu guardei, eu reti essa energia, ela vai sair, ela precisa sair de alguma forma, que aí vem as doenças. Então, é importante a gente entender, eu acho que o acolhimento, é importante eu acolher o que eu estou sentindo neste momento. E pensando nessa questão do acolhimento, é muito difícil entender os meus sentimentos. Porque, assim, se a gente parar para pensar, a gente vinha numa rotina de trabalho, né? Que eu produzia, eu vinha fazer isso. Então, às vezes, eu não tinha tempo para parar para ouvir o que eu estava sentindo, né? Para olhar para dentro. E eu realmente acredito que se a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai ter muitos ganhos neste momento, nessa fase aí que a gente está passando de autoconhecimento. E eu falo assim, trazendo uma experiência aqui para vocês, eu sempre faço meditação, né? Sempre medito todo dia. Então, quando começou essa pandemia, meu nível de ansiedade aumentou, então eu não conseguia mais fazer uma meditação sozinha. Então, eu voltei a fazer meditação guiada, agora ela já voltou, eu já consigo fazer sozinha. E antes de ter esse processo assim de confinamento, eu percebo que eu percebia que os meus sentimentos eles eram variados, né? Então, na hora da meditação, o que eu senti no dia anterior? Eu senti raiva, eu senti hoje, fiquei chateada, ou eu senti muita alegria. Então, eu tinha uma mescla de sentimentos.
E hoje eu percebo uma recorrência de sentimento, né? Então, assim, ontem eu fiquei triste por uma situação, hoje eu fiquei triste também. Então, assim, você começa a observar e acolher seus sentimentos. Então, acho que a primeira coisa é isso, eu identificar e não negar, né? E entender esse contexto aí familiar. Ok? Legal. Ok. E então, Gabi, agora eu vou pedir para você falar para a gente, por favor, sobre essas estratégias de enfrentamento que a Ari falou, né? Que a gente ia trazer aqui também, né? Para conseguir aí, né? Também, depois de tudo isso que ela falou, quando a gente acolhe o sentimento, né? Se permite sentir, a gente também precisa, né? Enfrentar. Fala para a gente, então, por favor, quais são essas estratégias. Então, né, essas estratégias que a gente pode utilizar, cada uma vai encontrar o seu próprio modo. Igual a Ari comentou, né, da questão da meditação. Então, tem pessoas que procuram pela meditação, tem pessoas que procuram pela oração, tem pessoas que vão conseguir pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, o que que é isso, né? A gente não tem controle sobre o que a gente pensa. Ele simplesmente vem, aparece, são ideias que aparecem em nossa mente. Mas a gente consegue parar em alguns momentos e falar: nossa, mas o que que é isso que eu tô pensando? Será que é verdade? Será que tem sentido? E se isso realmente acontecer, né? O que é o pior? O que pior poderia vir? Ou como eu posso mudar isso? Como eu posso agir de uma outra maneira? Então, esse pensar sobre o próprio pensamento é uma estratégia de enfrentamento nesse momento. A questão também de procurar saber uma nova coisa para se fazer nesse momento. Então, por exemplo, antes eu gostava de caminhar quando eu chegava do serviço. Nesse momento não está podendo sair. Então, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a fazer uma outra coisa, né? Uma nova atividade, a estudar algo diferente que você sempre quis, mas não teve oportunidade. Então, buscar fazer coisas diferentes também é uma estratégia nesse momento. E a questão aqui, né, a pergunta, do que você está se nutrindo? Entra muito do que a Ari estava falando do excesso de informação, né? Se a gente fica muito atrelado a essas questões de informações, da televisão, então toda hora, tá saindo a vacina, não tá saindo a vacina, vai ser liberado, não vai ser liberado, então isso vai gerando ansiedade. Então, como estratégia de enfrentamento, vamos nos nutrir de outras coisas. Então, buscar fazer uma outra reflexão, ler um livro de um autor que a gente gosta, trazer algo mais diferente, se nutrir de maneira diferente, né? Então, é um pouquinho disso. Não sei se alguém gostaria de complementar. Posso complementar? E é bem legal, né? Que nem a Ari deu o exemplo da meditação. Eu também pratico meditação, faço yoga toda semana. E aí, trazendo um exemplo pessoal, quando a gente começou a fazer home office, umas 2 semanas depois, eu tive uma crise de ansiedade bem forte, assim, que eu nunca tinha tido assim, anteriormente. E aí, eu fiquei pensando, né? Nossa, eu vou meditar. Vou parar para respirar e vou meditar. E eu não consegui respirar, porque eu tive muitas, né, a maioria daqueles sintomas, né, que a Gabi comentou. Então, o tônus muscular ficou muito pesado, muito rígido, a respiração ficou muito ofegante, o coração ficou muito apertado, e eu não conseguia me concentrar na respiração. E aí, qual que foi a minha forma de me aliviar disso, né? Primeiro, você tem que reconhecer, como a Ari falou, né? Reconhecer o que você está sentindo, não ignorar esse medo que você está sentindo, porque se a gente ignora, a tendência é que ele aumente depois. Então, não ignore o que está sentindo. Está sentindo isso mesmo? Então, vamos pensar em formas de a gente poder enfrentar isso. No momento que eu não consegui respirar, não consegui meditar, aí eu saí no quintal, fui olhar minhas plantas, aí eu voltei, coloquei uma música para ouvir, aí foi aliviando aos poucos. Então, assim, é importante a gente frisar que a ansiedade, ela vai passar, né? Ela não vai durar o tempo todo. Então, a gente não precisa ficar com esses pensamentos de que a gente não vai dar conta. Pode ser que na hora ali seja muito desafiador mesmo, né? Muito difícil de encontrar uma forma da gente aliviar aquela dor, aquela angústia. Mas ela vai passar, né? A gente vai encontrando aí, né, nas formas como a gente vai lidando, a gente vai encontrando o jeito que a gente vai se aliviar dessas dificuldades, né? Desses sintomas. Então, se para algumas pessoas funciona a meditação, pode ser que para outras pessoas funcione a atividade física. A pessoa precisa correr, precisa
focar alguma coisa, né? Que não seja a esposa nem o marido, mas ela precisa fazer alguma atividade para liberar energia. Então, cada um vai encontrando aí a sua forma, né, de passar por isso. Teve até uma pergunta que acho que foi o Rodrigo Volante que fez, né? Como que a gente pode fazer para conviver com... Como que a gente faz, né, para lidar quando a gente convive com uma pessoa que tem ansiedade? Então, é o que a gente tinha falado anteriormente, né? Da gente entender o que essa pessoa precisa. Quando passa essa crise, pergunta para ela, de que forma que você quer que eu haja quando você está passando por uma crise assim? Você quer que eu te abrace? Você quer que eu fique na minha e você vai ficar quieta ali? Ou você quer que eu fale alguma coisa para você, que aquilo vai passar? Né? De que forma que você quer que eu haja quando você estiver passando por uma crise assim? Então, acho que é isso, né? A gente encontrando as formas que funcionam para cada um. Né? Não existe uma receita pronta, né? Que a gente possa dar a receitinha aqui para você e falar, ó, assim funciona. Não, cada um vai encontrando a sua forma de lidar com isso. E é importante, né, Gi, também da questão do enfrentamento, né, do medo e da ansiedade. Porque se eu não enfrento o medo, se eu não enfrento essa ansiedade, ele cresce. Então, assim, eu tenho sintomas, né, estou sentindo, vamos falar em público aqui, né? Então, eu tenho sintomas de ansiedade, né, sudorese, fico, né, com a respiração, né, ofegante, mas aí eu enfrento ele. Agora, quando ele me paralisa, esse medo, ele vai crescendo e a ansiedade, ela cresce também. Então, é importante, né, eu já vi uma vez alguém falando, claro que são níveis de medo, de ansiedade, né, pensando num contexto aí geral. Mas tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, assim, porque depois, né, isso tende a diminuir. Esse medo tende, a segunda vez já é melhora, a terceira melhora. Então, assim, é importante entender que se eu não enfrento, ele vai crescer. E também essa questão de nutrição, acho que foi uma pergunta da Ju, né, da Juliana. Ela falou assim, que ela sempre corria, ela percebe que isso hoje não tá mais... contendo a energia dela, ela não está mais talvez gostando, né, aí de correr, não está sendo suficiente. Então a gente tem que entender que a gente está num momento atípico e que talvez o que nutria a gente precisa de um abastecimento. Então talvez o que nutria a gente, nesse momento, como a Gi falou, não vai nutrir agora, né, que foi o exemplo que ela deu da meditação. Então, eu tenho que descobrir outros meios, mesmo estando confinado, né, de nutrição, né, de abastecimento. Então, pensando do exemplo da plantinha, então eu tenho planta aqui em casa. Então, nossa, como eu estou curtindo quando sai um broto, né? Nossa, que legal, ela brotou. Então, assim, isso é uma coisa que eu tinha muito tempo atrás e que eu tinha esquecido. Então, é um momento aí de descoberta, né? Então, e isso, às vezes, não é tão fácil assim, né? Falando... Quando eu dava aula, o pessoal falava assim, Ariane, mas o mundo real, como que é, né? Então, assim, às vezes a gente precisa de ajuda. Então, às vezes eu tô tão desanimado que eu não quero me nutrir. Que eu não tenho forças, na verdade. Eu até quero, mas às vezes eu não tenho forças para me nutrir. E aí que entra muito o contexto da família, quem tá junto, de estar ajudando o outro que talvez não esteja com essa força, com essa energia para se nutrir, né? Vamos lá, vamos junto fazer uma caminhada, vamos junto aí fazer uma meditação, vamos fazer uma coisa diferente aqui em casa. Então, assim, vai muito também do contexto familiar. Então, às vezes, a pessoa ela precisa de ajuda aí para ela conseguir se nutrir, né? Para ela ter essa energia aí de enfrentamento. Senão, não tem energia para enfrentar. Ali, pegando um gancho, né, no que você exemplificou, tem uma pergunta da Milena, né? Qual a melhor maneira de enfrentar esse medo? Qual estratégia para eu conseguir? Eu acho que assim, a gente tem que entender os níveis, né, de medo. Então, como a gente falou lá no começo, eu tenho esse medo que eu tenho medo que ele pode ser algo concreto. E eu tenho medo que é mais subjetivo. Então, a primeira coisa eu tenho que começar a entender, é medo do quê que eu tenho? Então, eu tenho medo de um chefe. Tá, eu tenho medo de lá chegar e falar mas qual que é a probabilidade real, né, desse chefe lá me matar, chegar lá e ele me matar? Né? Então, assim, é começar a entender quais são os medos, né? Então, assim, quais são as probabilidades reais? Então, eu tenho medo de dar palestra. Tá, então vamos lá, vamos pensar. Qual é a probabilidade de eu estar dando uma palestra e alguém
ir lá, brigar comigo no meio da palestra, me ridicularizar. Qual que é a probabilidade disso? Então, começar a racionalizar quais são as probabilidades. E aí eu começo a enfrentar, né, a entender que talvez esses medos são subjetivos e às vezes eles são monstros. Então, eu sempre costumo dizer que é a mesma coisa assim, é a mesma coisa se eu estivesse correndo olhando para trás, certo? Estou correndo olhando para trás. Com o medo, para trás é o medo, né? É o monstro. Então, eu tenho medo de falar em público, às vezes o medo de errar, o medo de sempre ter que acertar, de sempre, né? O medo da autocobrança. Só que quando eu estou correndo olhando para trás, eu não estou olhando para frente. E aí, quando eu não olho para frente, eu não vejo as possibilidades que a vida tá me oferecendo aí, né? E aí é aquele exercício que a gente fala do copo meio cheio. Então, é importante para eu conseguir correr e olhar para frente, né? Eu tenho que entender meus medos e racionalizar qual será que é esse medo realmente real. Claro que às vezes a gente tem níveis de medo, né? Que às vezes são as fobias que daí a gente entra com outro tipo de tratamento, que entra com medicação, né? Que tem ajuda médica, mas pensando nesse contexto normal, a primeira coisa acho que bem pensando nisso, é racionalizar qual realmente é esse medo real. Bacana. Gabi, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, né? Do Roland, né? Nosso CEO. Na opinião de vocês, o que poderíamos fazer no nosso dia a dia? Quais práticas vocês recomendam para não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida? Eu acredito, né, que além de tudo isso que a gente já falou sobre a questão de criar estratégias, de como a gente vem se nutrindo, algo muito fácil que dá para todo mundo fazer é a questão de tirar o foco, né? Tirar o foco dessa pandemia e colocar o foco em outros lugares. Então, eu gostaria até de mudar o slide já, passar, para a gente falar um pouquinho sobre o que a DS está fazendo nesse momento, né? Como que a DS está ajudando os colaboradores a enfrentar esse momento. Então, a gente está com algumas práticas que a gente está auxiliando os colaboradores nesse momento, né? Então, a gente apresenta a questão de como fazer um home office, então a questão da postura, a questão de tirar o pijama, de como isso aumenta a produtividade, né? Faz você se sentir mais profissional e não tanto, eu estou num momento informal com a minha família. E algo muito bacana foi que para a gente fazer tudo isso, para a gente conseguir levar o jeito DS de ser para os colaboradores, a gente contou com a ajuda, né, de toda a infraestrutura, de todo o marketing, que já trouxe para a gente, antes desse momento acontecer, a questão da intranet, das comunidades. Então, a gente tem como se fosse uma rede social da empresa, né, algo sensacional, super diferente e atual, assim, no meu contexto, no meu jeito de ver. E isso facilitou com que a gente levasse essa interação para os colaboradores dentro da própria casa. Então, um evento que já acontecia, que era o Fala CEO na empresa, a gente pôde fazer ele de uma maneira remota. E foi muito bacana que o Fala CEO, ele é um evento onde o nosso CEO, né, o Roland, que fez essa pergunta para a gente, ele fala um pouquinho da sua visão como CEO, das estratégias da empresa. E nesse Fala CEO virtualmente, a liderança pôde estar junto. E isso foi sensacional, foi algo muito valioso para a gente, porque a gente consegue ver a transparência, a questão de como a empresa, né, os gestores estão conduzindo esse momento. E isso faz com que a gente se sinta mais fortes, né, mais engajados para esse momento, e que a gente não se sinta sozinhos. Então, principalmente, a questão da gente manter a nossa rotina, né, como a questão da yoga. Igual vocês podem ver umas colaboradoras aí fazendo yoga. A gente tem essa prática na empresa, então a gente trouxe isso de uma maneira virtual. E a questão também que a gente criou o apoio psicológico. Então, como a gente é em 3 psicólogas no RH, a gente consegue dar esse apoio, esse suporte para os nossos colaboradores. Então, eles respondem um formulário de como eles estão se sentindo, como foi a primeira semana, a segunda semana de isolamento e o melhor horário que eles podem falar com a gente entra em contato e tem uma conversa, né? Então, a gente está próximo de uma certa maneira. E algo muito bacana que aconteceu recentemente, que foi justamente essa questão de tirar o foco, foi o caçar os ovos, que a gente já tinha planejado, né, essa brincadeira para Páscoa, só que a gente teve que transformá-la numa maneira virtual.
Então, cada colaborador recebia no seu e-mail um amigo, né, de quem ele tinha tirado, e ele tem que postar na comunidade lá um cantinho da casa dele com um objeto que representasse o amigo. E o amigo tinha que adivinhar quem era. Então, por exemplo, eu tirei um amigo e sempre que tem churrasco na empresa, ele é o responsável por comprar lá a cerveja, né? Essa questão. Então, eu fui lá e coloquei no cantinho da minha casa um chopp. E ele sabia que era ele. Então foi muito bacana, foi uma semana muito divertida, onde a gente pôde tirar um pouco do foco dessa ansiedade, né? Dessas angústias, dessas informações, que a gente tá tudo muito incerto nesse momento. Então eu acredito que as práticas da DS, respondendo a pergunta do Roland, né, e falando um pouquinho da empresa, tem facilitado isso nesse momento para os colaboradores. E aí, quando um cliente ou um candidato chega na Data System, eles falam, nossa, que ambiente diferente, a gente já sente, né, o jeito que vocês interagem entre si. E a gente queria levar isso, nesse momento, para dentro da casa dos nossos colaboradores. E eu acredito que a gente tenha conseguido. Eu espero que quem esteja nos assistindo da DS possa responder isso, se a gente está atingindo o nosso objetivo. Tem mais alguma coisa para vocês complementarem, meninas? Já tem gente me perguntando quando será a próxima brincadeira, porque foi tão empolgante, tirou todo mundo tão desse foco de quarentena que eles já estão querendo mais, gente. Eu acho que vale ressaltar também o trabalho da gestão aí, né? Do checkpoint aí que eles têm feito, né? Início do dia, entra, né? Conversa com todo mundo, faz uma reunião à tarde, no final da tarde. Então, ou também, né? Estratégia de conversar individualmente. Então, tudo isso tem feito para diminuir aí a ansiedade. E a gente tem tido, né? Uma conversa bem todos os dias aí com a gestão, para saber, para fazer um vínculo mesmo, né? Tem alguém que vocês têm percebido, que está com um nível de ansiedade mais alto, e aí a gente faz o contato, a conversa. Então, é um trabalho aí que a gente faz mesmo de equipe mesmo, né? Com todas as parcerias nossas aí da Data System. E até mesmo nesses exemplos, né, que vocês estavam, né, das práticas que a DS anda tomando em relação a esse período que a gente está enfrentando, temos uma pergunta relacionada a isso, né, que foi feita pela Marisa Melcamoto. Boa tarde, é um prazer participar dessa live. Uma questão, quais ações o RH deve ter para minimizar esses sintomas no contexto de equipe, na organização? Que é basicamente, né, todos esses exemplos que a DS vem tratando no decorrer desse período todo. Isso mesmo. Então, caminhando aí, né, para o final da do nosso webinar, 16h04 já deu 1h05 aí de webinar, e a gente indo aí para o final, né, tem um outro super questionamento aí também, né, para nós todos, que todo mundo acredita que deve estar pensando, né? Ari, eu vou pedir para você responder essa para a gente. E o depois? Então, assim, acho que é importante, acho que todo mundo tem pensado muito nisso, né? E o depois, como que vai ser? Acho que passa na cabeça de todo mundo. Acho que é importante a gente entender que toda crise, ela passa. Toda crise. E também outras vão vir. E eu acho que uma reflexão importante para a gente fazer nesse momento, eu tenho ouvido muita gente falando, né? A gente vai sair mais forte, mas o que é forte para você? Então, acho que é importante a gente entender o conceito, porque a forma que talvez a gente tem, né, recebido essa informação é como se fosse uma obrigação nossa. E sim, vamos pensar no conceito de guerra aí, né? A gente tem até a figurinha aí. A pessoa, né, pode ter, um exército pode ter vencido uma nação, pode ter vencido uma guerra, mas a guerra te traz marcas, né? Então, essas marcas que vai fazer com que a gente tenha um olhar diferente para a vida, que a gente mude a nossa lente. Mas isso é um processo de construção e reconstrução. Então, não é do dia para a noite. Não é, acabou tudo isso, então agora nós vamos ser fortes. Não, peraí, né? É uma construção. E é importante a gente falar isso para quando isso acontecer, a pessoa está esperando, porque às vezes a pessoa, daí vem até o sentimento de culpa. Nossa, mas falaram que tudo isso ia passar, eu ia ser forte, mas eu não estou conseguindo ser. Mas espera aí, vamos entender o que é ser forte para você.
né? E o que isso é assim, né? Na guerra eu vou ter que ir lá catar, vou lá, né? Então é um processo aos poucos que a gente vai construindo, né? O que muda, sim, é o nosso olhar. E numa webinar da Data System, alguém falou sobre isso, não lembro quem foi, que falou da esperança. A esperança não pode morrer nesse momento, né? É ela que faz com que a gente consiga enxergar sobre uma outra ótica, né? Sobre outra lente. Então, é importante a gente entender que é um processo. A gente vai, sim, sair sobre outra ótica, mas é um processo, ok? E pensando, a gente até falou um pouquinho, né? Qual que é a receita, então? Passou a crise, qual que é a receita? Não tem, né? Eu sou super contra isso, eu sempre falo nos treinamentos, 12 passos para eliminar a ansiedade, 12... Então, eu não acredito nisso. Eu acho que cada um vai entender o seu funcionamento e ver o que faz sentido para você. Então, o ser humano, ele é complexo, cada um tem uma história diferente, uma vida diferente, né? Então, assim, o que vai fazer sentido para você? A gente sempre fala isso. Então, não tem receita. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô seguindo lá os 12 passos, mas comigo não tá funcionando. O que tá acontecendo? Porque não tem, né? Então, você vai entender o que vai fazer sentido para você. Bacana. E é importante também a gente saber, né, que se alguma de nós ou alguém aí que está assistindo, que está aqui com a gente, né, estiver mesmo com ansiedade, né, se sentir ansioso, saber que a gente tem onde buscar ajuda, né? Eu queria pedir para a Gisele falar para a gente dessa rede de apoio, né, que a gente não está sozinho, que a gente tem como pedir socorro aí nessas horas. Eu acho importante a gente falar, foi até comentado, acho que pela Ari também, que a gente não precisa se cobrar do diagnóstico, né? A gente não precisa olhar todos aqueles sintomas e tentar identificar se é ansiedade mesmo ou não, e saber se a gente é uma pessoa muito ansiosa. Então, a gente não precisa ficar se cobrando desse diagnóstico o tempo todo. A gente tem uma rede de apoio que a gente pode buscar essa ajuda, então a gente pode entrar em contato com essa rede de apoio. Tem muitos psicólogos que eu estou vendo, né, no Instagram, que estão oferecendo apoio psicológico, que estão oferecendo até terapia online e de forma até gratuita. Então, a gente consegue, né, dentro do contexto que a gente está vivendo atualmente, a gente consegue buscar um apoio psicológico, né, dentro dessas redes sociais que a gente tem acesso. Existem clínicas de escola também, né, dentro de faculdade. Aqui em Limeira tem faculdade que tem clínica de escola e também fazem atendimento voluntário. Algumas cobram um valor simbólico, mais para manter a clínica, né, manter a estrutura da clínica, mas a maioria é voluntário e não cobra nada. Então, a gente também tem essa possibilidade de buscar ajuda por esse meio. Além disso, tem o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que ele funciona 24 horas, tem diversos profissionais lá também para atender. Então, sempre que a pessoa estiver se sentindo muito angustiada, né, que não está conseguindo dar conta, sozinha ali diante daquela situação, ela pode entrar em contato por esse número, né, 188, e falar com alguém lá do CVV, né? Eles funcionam 24 horas a nível Brasil. Então, em qualquer lugar que você estiver, você consegue entrar em contato com uma pessoa. Lembrando que as pessoas que atendem lá pelo CVV, elas têm um treinamento, elas passam por um treinamento bem completo, né, de que forma atender as pessoas que estão buscando, né, as demandas aí. Então, não é com qualquer pessoa que vocês vão falar. Existem pessoas que estão realmente preparadas para ajudar. Então, é importante a gente identificar que a gente tem essa rede de apoio. A gente não precisa ficar se cobrando o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de dar conta de tudo. A gente pode sim buscar ajuda. E pensando nesse contexto aí de ansiedade, né? Claro que se for aquela ansiedade patológica que a gente fala, né? Os transtornos de ansiedade, eu tenho que procurar, sim, ajuda médica, né? Que pode ser que tenha que entrar com medicamentos. Mas é importante a gente entender, como a gente viu lá no começo, que a gente tem as questões subjetivas, que envolvem a ansiedade, e as questões bioquímicas. Então, o medicamento ele vai fazer efeito aí nessas questões bioquímicas. Porém, o subjetivo ele não está sendo tratado. Então, é sempre importante fazer um tratamento em parceria, né, com a psicoterapia, porque daí você vai trabalhar essas questões subjetivas.
Então, às vezes, a pessoa ela faz só com medicamentos, e aí eu só estou trabalhando a questão bioquímica, né? Então, daí ela não resolve, ela não vai tratar a emoção, né? O que está por trás, né? Naquelas questões subjetivas. Beleza, vamos às perguntas, então? Vamos lá, gente. No decorrer, né, da nossa webinar, surgiram algumas perguntas. Muitas delas já foram sanadas, né? Vocês já falaram aqui no decorrer de toda a explicação. Tem uma aqui que a Ari vai responder para nós, da Jéssica. Como lidar com a insônia? É causada pela ansiedade, estresse ou por medo? É um conjunto de tudo, né? Então, assim, a ansiedade é sempre o que antecede ao medo. Então, assim, o que que a gente tem que entender que às vezes a gente vai reparar como que está sendo a nossa rotina antes do sono. Né? Então, primeiro eu tenho que saber. Às vezes vai ser um momento que eu vou ver as notícias. Então já é um dificultor. Então eu vou ver, é o momento que eu vou começar a olhar as notícias que estão acontecendo. Então isso já vai estar, né, ocasionando um processo aí no meu ciclo do sono. Uma outra questão, às vezes a gente tem muito costume, e principalmente agora que a gente está no momento, mas a gente fala assim, mas eu sempre fiz isso, mas agora a gente está num nível de ansiedade diferente, né? A questão do celular. Então, a luz, né, do celular, ela interfere também no sono. Então, evitar usar o celular, né, antes de dormir. Então, se eu tô percebendo que eu estou tendo dificuldade do sono, né, de entrar, às vezes, no estágio, né, de um sono mais profundo. Então, evita usar o celular antes de dormir, porque a claridade, a tela, ela interfere no ciclo do sono também. E uma outra questão é a alimentação. Né? Então, às vezes, evitar alguma chá preto, café, né, que tem aí cafeína, que interfere também no ciclo aí do sono. Então, assim, é importante a gente prestar atenção, né? O que eu estou comendo antes de dormir, o que eu estou fazendo, o que eu estou usando o celular. Então, primeiro, prestar atenção na rotina. E também tem muita gente utilizando, às vezes, a leitura, às vezes, de um livro, né? Que aí não tem a questão da luz do celular. Tem gente fazendo a questão de meditação, mas, eu vou dormir no meio da meditação. Se for uma estratégia para você dormir, que bom, né? Porque a privação do sono, ela ocasiona ansiedade. Então, não tem problema, né? Que você faça realmente como uma estratégia para dormir. Claro que daí, se você utilizar essas estratégias e realmente continuar, daí tem que entrar com outro tipo de tratamento. Né? Mas a primeira coisa é prestar atenção aí na rotina, né? Anterior ao sono. Legal, Ari. Gi, responde para a gente, né, uma outra pergunta do Daniel. O ambiente em que você trabalha em casa reflete na ansiedade? Bastante, bastante, porque a gente estava acostumado com uma rotina diferente, né? Então a gente saía de casa e vinha para o trabalho. Hoje está tudo muito misturado. Então a gente está tendo que estar em casa, trabalhar e, em muitos casos, conviver com a família, né? Com o filho, com a esposa, com o marido. Então a gente está muito misturado. Eu vi até que ele perguntou uma outra coisa aqui, né? Para diminuir a ansiedade, ajuda comer uma pizza à noite com a família? Ajuda. Né? É você quebrar essa rotina, né, do trabalho. Então, eu trabalhei até determinado horário, a partir daquele horário eu tenho tempo da minha família. Que seria a mesma coisa se a gente estivesse em casa. Eu vim trabalhar, trabalhei das 8h30 às 18h, que seja, cheguei em casa e estou com a minha família. Então, o nosso cérebro já tinha esse entendimento. Agora, está tudo muito misturado, a gente precisa relembrar o nosso cérebro da nossa rotina. Então, de que forma que a gente faz para lembrar isso? Né? Criando essa nova rotina, criando essas novas estratégias. Eu até vi um podcast de uma psicóloga que ela estava falando muito sobre isso também. Tem muita gente que está perdida nos dias da semana. Né? A gente estava perdido se sexta-feira era para a gente trabalhar, Ia trabalhar ou não. era feriado, né? Então, assim, a gente precisa relembrar o nosso cérebro de que quando que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e quando que é final de semana. Chega no final de semana, o que a gente pode adotar como métodos aí, né, para a gente relembrar o nosso cérebro que chegou a hora de descansar. Então, faz alguma coisa que você gosta de fazer quando você fazia já no final de semana. Gosta de tomar um vinho? Gosta de conversar com os amigos? Entre em contato com um amigo. Gosta de estar com a família? Chorar uma pipoca, assistir um filme?
começa a ter esses novos hábitos para que você comece a habituar o seu cérebro de que chegou a hora de descansar. Né? Que nem a Ari comentou do celular, de ler o livro. Isso vai fazendo com que o nosso corpo entenda que a gente precisa também de descanso. E que ele realmente vai entrar em modo descanso, né? Modo offline, para a gente poder se restaurar enquanto organismo mesmo, para a gente conseguir viver. Né? Então, é importante isso. Bacana, Gi. Para a gente já ir caminhando para o final, né, da nossa webinar, Gabi, tem uma pergunta, né, que é do professor Luciano. Você acha que a espiritualidade, a fé, interfere para melhor nesse período? Com toda certeza, né? Igual eu já comentei da questão do coping, é uma grande estratégia. Lógico que a fé e a espiritualidade, né, é única para cada um. Então, não é uma maneira, não é uma única verdade que a gente vai conseguir propagar assim, olha, você tem que ler a Bíblia, ou você tem que rezar o terço, ou você tem que fazer as meditações todas matinais, né? Cada pessoa vai encontrar o seu método de ter a sua própria fé, de ter a sua própria espiritualidade. Mas com certeza ela ajuda nesse momento, né? A questão de você olhar e dizer, pegando até um versículo da Bíblia, né? Não se preocupe, pois com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Existe uma frase melhor para a gente definir, né, a questão da ansiedade aí? Então, basta o seu mal hoje. O que você tem para fazer hoje, né? Olha para a sua fé, para a sua espiritualidade desse jeito. O quanto a sua fé... a questão, né? Um dia de cada vez, né? Exatamente. O quanto a sua fé e a sua espiritualidade pode te auxiliar nesse momento. E se você realmente tem uma fé, tem uma espiritualidade, ela não vai te ajudar somente com a ansiedade. Ela vai te ajudar ao longo de todo um ano, né? De toda uma vida. É uma trajetória com a sua própria espiritualidade. Legal, Gabi. Tem uma mensagem aqui, né? Que é colaboradora da DS, deixou aqui para o pessoal da RH. Estão atingindo muito bem os objetivos. O time do RH e os gestores estão fazendo um ótimo trabalho. Um suporte muito bom para minimizar esses pensamentos que às vezes nos sobrecarrega. Essa mensagem de agradecimento aqui, a Bianca Moraes. Um beijo para a Bianca. Bom, pessoal, então acho que a gente podia finalizar, né, esse momento com uma frase que diz: quando você se concentra na dor, você sofre. E quando você se concentra na lição, você evolui. E pensando na questão de uma árvore, né, igual a gente comentou do ser forte, como a gente sabe que uma árvore ela é forte, ela é resistente, quando ela passa por um temporal. Só assim a gente vai saber que aquela árvore é forte. Que a gente vai observar qual é o tamanho das suas raízes. Então, que a gente possa, nesse momento, observar tudo isso, que a gente vai saber que é forte, justamente porque a gente está sofrendo, que tem esses momentos de angústia, de aflições, essas incertezas, mas que nós vamos passar por isso, né? Como a Ari comentou. E a questão de também observar quais são as lições que a gente pode tirar de tudo isso. Observar quais são os sucessos cotidianos que a gente já tem. Então, quantas superações você já teve ao longo da sua vida? Com certeza essa você também vai conseguir superar. E cada um vai sair daqui com uma lição. Então, tem pessoas que vão passar a valorizar mais a família, aquele almoço, todo mundo junto. Tem pessoas que vão valorizar um pouco mais a meditação, a espiritualidade, igual a gente comentou. Tem pessoas que vão descobrir novos hobbies, como passar a gostar de cozinhar. Tem pessoas que vão observar tudo isso e falar assim, nossa, se eu superei isso, eu sou capaz de superar outras coisas. E elas se tornam mais resilientes, né? Conseguem se tornar mais fortes, ver essa competência nela. Então, eu gostaria que ficasse essa reflexão para vocês hoje, né? O que vocês querem tirar como lição? O que vocês querem valorizar nesse momento e continuar valorizando depois? Porque mais do que qualquer outra coisa que a gente aprendeu durante todo esse momento de isolamento e vem aprendendo, é quanto o ser humano, ele é valioso, o quanto vale uma vida. Porque se a gente está fazendo tudo isso, se a gente está colocando todo mundo para dentro da sua própria casa, se a gente está criando todas essas estratégias, é para valorizar a vida. Então, que a gente possa olhar para esse momento com esse olhar, com essas reflexões, o poder, né, o grande valor que tem uma vida. Então,
qual é o valor que tem a sua vida? E qual é o valor que tem a vida das pessoas ao seu redor? Das pessoas que você está mantendo contato e daquelas que você está morrendo de saudade de dar um abraço. Então, que você possa ficar com essa reflexão durante esses dias e durante esses meses. Então, muito obrigada desde já a todos vocês que assistiram a gente até aqui. Um grande abraço. Boa, Gabi. Falei para vocês, né, que esse time era de peso, né? Agradecer as meninas aí por toda essa contribuição, não só com o time da Data System, mas com uma comunidade, com uma sociedade. Gratidão porque a gente não só tem uma relação profissional, mas uma relação aí de amizade mesmo que transcende aí as questões profissionais. E agradecer a todos que estão assistindo, né, que assistiram, que fizeram as perguntas, que participaram, ao Murilo, que está aí ajudando a gente aí com a ferramenta, e a empresa por dar essa abertura para a gente, né, para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência, contribuir e dividir. Então, para a gente isso é muito importante, né, isso que faz sentido a gente estar no RH, né, isso tem a ver com a nossa missão, com a missão do nosso cargo lá no RH, na Data System. Então, gratidão. Aí tem o site da empresa que vocês podem entrar para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tem o nosso site de vagas, né, para vocês conhecerem um pouquinho também. E agradecer mesmo de coração todos aí que participaram, que esteve junto conosco. A gente vai mandar também para vocês, por e-mail, um formulário para vocês preencherem, para vocês falarem o que vocês acharam desse bate-papo nosso. Lembrando, assim, que o conceito de ansiedade ele é muito complexo, né? Então, assim, a gente trouxe um material aí de 1 hora e pouquinho, então existem mais coisas a respeito, mais teorias, né, a respeito. E daí também vocês podem colocar lá sugestões para os próximos bate-papos, tá bom? Então, a gente agradece a todos aí. Um beijo no coração de todos. Obrigada, pessoal. Beijão. Obrigada, pessoal.